Bem, boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente João Lima Teixeira Filho, querido amigo Alexandre Agra, responsáveis maiores por esse evento, além da confreira Ione Frediani, que organizaram esse belíssimo evento, ministra Cristina Peduzzi, ilustre colega do tribunal, presidente de mesa, querido amigo Andarilho, motociclista, José da Maria Quase de Alencar, professor Rui Braga Neto, desembargador, hoje advogado, nosso querido cantor Bezerra Leite. Eu posso começar avisando aos senhores, podem ficar tranquilos, que eu não cantarei, mesmo porque, se assim eu fizesse, o efeito seria inteiramente inverso. Porque enquanto o professor Bezerra Leite, com a sua habilidade, eloquência, voz, estilo próprios, consegue atrair a plateia, no meu caso, o efeito seria uma forma bastante rápida de encerrar este evento, porque todos certamente sairiam correndo, já que constatariam que eu não tenho nenhuma aptidão para a música, para o canto. E o querido amigo Alexandre Agra me incumbiu de falar sobre um tema que talvez ele próprio gerasse não apenas um único evento, mas inúmeras outras reflexões sobre o tema, que é um tema bastante simples de ser dito, mas bastante complexo de ser explicado, que é a transcendência no nosso processo de trabalho. Evidentemente, eu vou pensar algumas das questões que estão sendo discutidas e trarei a minha posição sobre o tema em relação a algumas questões, poucas até, e dizendo que isso foi fruto de uma reflexão coletiva, não somente com a equipe do meu gabinete, em algumas questões, mas também de uma decisão colegiada da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu estabelecer alguns parâmetros objetivos sobre esse tema. Mas, antes de chegar a ele, é preciso que nós façamos uma pequena reflexão sobre o papel do Tribunal Superior do Trabalho como corte de precedentes. O professor Carlos Eduardo Rangel Xavier, numa obra sobre reclamação constitucional, aponta uma reflexão mostrando de que maneira seria o Tribunal Superior do Trabalho também uma corte de precedentes e não mais um tribunal de casos. Ele aponta 3 fundamentos principais para essa afirmação, e eu acrescentei um quarto de minha própria compreensão. A primeira delas, o primeiro desses fundamentos seria a semelhança que há entre a atuação do TST e o STJ. Ambos tribunais responsáveis pela dar a última palavra na interpretação do direito ordinário. Um em matéria civil, outro em matéria trabalhista. Um outro fundamento, que também ele indica, é o cancelamento da súmula 221 do Tribunal Superior do Trabalho, que não admitia a possibilidade de recurso de revista quando houvesse a chamada interpretação razoável do direito aplicável. E ele chama isso da transição de uma ideologia estática para uma ideologia dinâmica, na medida em que reforçou o papel atribuído àquele tribunal de controle da aplicação do direito federal, neste caso, evidentemente, ressalvada a competência trabalhista, ou seja, o tema trabalhista, também, claro, ressalvada a última palavra em matéria constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ele acrescenta o terceiro argumento, que é a criação de incidentes de recursos repetitivos. Eu ainda adiro da assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, sistema de precedentes a partir dos quais caberá ao tribunal fixar teses que teriam aplicação não apenas aos casos objeto de afetação, mas também a todos os demais que sobre a mesma matéria versassem. E acrescento eu um último, que seria a implementação pela Lei 13.467 do Instituto da Transcendência, que fez com que o TST assumisse de vez o seu papel de não ser mais um tribunal de casos, mas sim um tribunal de teses jurídicas. Isso é muito importante para o que eu pretendo dizer depois. E certamente os senhores estarão perplexos, perguntando o que tem a ver um rinoceronte com o que eu vou dizer. E eu não quero que os senhores me deem a resposta. É apenas uma homenagem ao dia de hoje, que é o dia dedicado a São Francisco de Assis. Hoje pela manhã, assisti ao Bom Dia São Paulo e foi transmitida uma matéria no zoológico aqui de São Paulo. E me veio assim a ideia de pensar com o que a transcendência se parece. Assim, em relação ao reino animal, né? Podia ser um urso, podia ser um leão, mas me pareceu um rinoceronte. E por que o rinoceronte?
O hipopótamo, desculpe. Hipopótamo. Mas por que hipopótamo? Porque de longe ele é até simpático, tem aquelas orelhinhas pequenininhas que ficam abanando, mas de perto ele é uma fera. Ele, hoje na África, é um dos responsáveis pela mortandade, eu andei pesquisando sobre hipopótamos pela manhã. O que eu quero dizer com isso? A transcendência é muito bom quando não é o seu processo. Quando é o processo dos outros, todos advogam a tese de uma justiça rápida, eficaz, célere, teses aplicadas como instrumento de acelerar a tramitação processual, como uma maneira de adequação às teses, aos casos. Mas quando é o seu caso, não há justificativa do mundo que justifique a incidência da transcendência. Bom, então esse nosso hipopótamo traz logo uma questão que o tribunal até hoje, e a doutrina de maneira também semelhante, não encontrou uma unanimidade ou uma tendência que pudesse ser apontada como a explicar duas questões que são muito importantes na sua análise. Primeira, o que é, de fato, a transcendência enquanto natureza jurídica, e, segunda questão, em que momento era analisada, porque tem a ver, claro, com a resposta à questão anterior. E várias correntes doutrinárias e jurisprudenciais têm sido utilizadas para discutir exatamente essa grande questão jurídica, porque, para alguns autores até, ele seria um super requisito que permitiria até mesmo o tribunal escolher, independentemente dos pressupostos recursais extrínsecos, as causas que deveria ele analisar. Por exemplo, até mesmo se não preenchesse, já que ele é observado antecipadamente, qualquer tipo de pressuposto extrínseco ou intrínseco. Eu não vou agora entrar no debate, porque isso geraria, evidentemente, uma reflexão bastante mais aprofundada, mas o fato é que hoje não há uniformidade de procedimento relativo a em que momento a transcendência é apreciada, ou, mais ainda, que tipo de pressuposto, de fato, ela é. Seria um pressuposto intrínseco? Seria um pressuposto genérico? Seria um pressuposto específico do recurso de revista, voltado a ser mais um filtro negativo de conhecimento do recurso? Aliás, é pressuposto do recurso ou é da causa? Já que a lei diz que para o recurso ser conhecido, é necessário que a causa em si preencha os reflexos, que nós veremos mais adiante, que ela enumerou de maneira taxativa em determinado momento, mas, ao se referir aos indicadores, o fez de maneira aberta, ao dizer que, dentre outros, estariam aqueles que ela própria citou. E, em virtude disso, poderia ser analisado em conjunto com os demais pressupostos intrínsecos, após, por exemplo, o seu recurso tempestivo, etc., está devidamente preparado. E se a parte, por exemplo, não observar a transcrição do trecho referente à peça recursal, precederia a transcrição à transcendência, já que o impediria o exame do outro, e tivemos um caso recente, a decisão da ministra Carmen Lúcia, a respeito do tema que adiante, sobre a qual eu irei mencionar. Mas, certamente que hoje, o principal problema da transcendência reside numa só constatação: não há uniformidade de procedimento, ou mesmo da forma como ele se caracteriza, entre as 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E eu disse antes, questão de ressaltar, que nós estamos falando de uma corte de precedentes. E se é uma corte de precedentes, há diversas normas do nosso sistema processual que orientam, que instruem, que determinam, enfim, como esta corte deve atuar, especialmente em função do que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil, no sentido de fixar teses que guardem em si uniformidade, coerência, integridade, estabilidade, preservando a segurança jurídica, a isonomia de tratamento, portanto, a igualdade, como valores inerentes ao direito fundamental de acesso à justiça. E quero ressaltar, até há pouco meu colega Alencar me perguntava, só para lembrar, a transcendência foi criada em 2001, e até 2016, no tribunal, em período até que antecedeu ao fato de eu ingressar, o tribunal constituiu 5 ou 6 comissões, não sei ao certo, para tentar regulamentar a transcendência, que antes fora delegada pela MP 2026 ao tribunal regulamentar.
e não se chegou a nenhum consenso nessas tentativas do tribunal em regulamentar a transcendência, o que veio posteriormente por meio da Lei 13.467. Bom, se essa é a realidade, vamos então verificar de que maneira essas questões principais são hoje debatidas e de que maneira tenho eu a minha posição relacionada a essas formas de manifestação da transcendência que a lei chamou de, primeiro, reflexos e depois indicadores. Primeira questão posta. Na expressão do artigo 896-A, os reflexos são meramente indicativos ou são taxativos? A lei disse que o tribunal, antes de examinar o recurso, constatará se a causa oferece, em relação aos seus aspectos gerais, transcendência, e aí enumerou, a meu sentir, taxativamente quais são os reflexos a partir dos quais o litígio deixa de ser um litígio intersubjetivo, isto é, entre pessoas, daí não ser mais um tribunal de casos, mas um tribunal de teses, e ultrapassa esses limites intersubjetivos para alcançar um espectro nacional. Só assim o Tribunal Superior do Trabalho examinará a causa. E, repito, tudo isso é muito interessante quando esta causa, que eventualmente possa não ser examinada, for a sua causa. Mas, fundamentalmente, a transcendência faz com que um conflito entre pessoas ultrapasse esta concepção para alcançar, pela natureza econômica, política, social ou jurídica, um espectro nacional. Repito, sem isso, o tribunal não está autorizado a examinar esse recurso de revista. Observem que não é uma faculdade do tribunal, o tribunal examinará se a causa oferece transcendência nesses 4 reflexos, ou seja, nessas 4 formas de projeção de um conflito entre pessoas, repito, para o cenário nacional. Então, de forma afirmativa, respondo em relação à primeira pergunta, mas em relação à segunda, a resposta tem que ser outra, isto é, a transcendência em relação aos reflexos, aos indicadores, eles são meramente exemplificativos. Isso está claramente demonstrado na expressão final do parágrafo 1º, que diz, dentre outros. E aí enumerou relação econômica, o valor da causa, em relação à política, jurisprudência simulada do tribunal, relação a social, direito social postulado pelo recorrente, no caso o empregado, e jurídica, questão nova, evidentemente, que o tribunal sobre a qual não tem ainda se debruçado. Então, em relação à maneira pela qual essa projeção se reflete nos quatro temas principais do processo, haverá de se concluir serem eles meramente exemplificativos. E aí, a partir daí, uma segunda pergunta. Essa norma é, de fato, constitucional? Viola o direito de acesso do cidadão ao Tribunal Superior do Trabalho? A meu sentir, a resposta é negativa. Não é inconstitucional. Ou seja, não é, portanto, inconstitucional. E por que eu digo? Porque eu disse antes que esta norma surgiu em 2001 e logo após a sua vigência, pela MP 2026, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal uma ADI 2527, que, curiosamente, ontem recebeu uma tramitação, no dia de ontem eu consultei, recebeu concluso ao relator, e lá, ajuizada esta ADI pela OAB, Conselho Federal, a ministra Ellen Grace, então relatora, indeferiu a medida cautelar proposta, requerida para objetivar, evidentemente, a suspensão do dispositivo, e ela se baseou em 3 principais fundamentos. O primeiro deles, a natureza de imposto ao tribunal, celeridade, ou seja, estabelecer que os seus processos fossem julgados de maneira mais rápida. E por que isto? Porque está ligado, esse interesse, à natureza do crédito buscado na maioria das ações trabalhistas. Isto é, fosse este processo vinculado ao interesse de agilidade, exatamente porque nele são postuladas verbas de caráter alimentar. E vejam bem nos trechos que destaquei nessa transcrição aqui do voto condutor, da decisão do condutor da ministra Carmen Lúcia, da ministra Ellen Grace, que o fato de indeferir estaria baseado na necessidade do processo que o tribunal atuasse de maneira célere em função dos créditos que se busca naquele processo. E acrescentou mais 2 outros, o segundo perdeu um pouco de sentido pela norma da 13.467,
Mas o segundo fundamento foi que o tribunal não tem a sua competência fixada na Constituição, e por isso mesmo poderia ser objeto de regulamentação por lei ordinária, e também o recurso de revista não ser um recurso com assento constitucional, mas sim também na lei ordinária, o que autorizaria o seu processamento também ser disciplinado por lei ordinária. Segundo fundamento. O terceiro, que a lei delegou ao regimento interno do tribunal a sua regulamentação, o que encontraria amparo no artigo 96 da Constituição Brasileira, inciso 1º, a linha A, e por esta razão também o tribunal estaria autorizado a estabelecer quais eram os parâmetros. Por que disse eu que esse fundamento último perdeu sentido? Porque agora a própria lei avançou para estabelecer quais seriam essas formas de revelação dos reflexos sociais, etc., como eu acabei de dizer. Bom, então, de plano, em princípio, salvo se houver uma mudança de postura que não acredito deva ocorrer com o Supremo Tribunal Federal, a norma é constitucional. Primeiro debate, então, está superado, pelo menos por hora, em termos de decisão do Supremo sobre o tema. Algumas questões, e prometo também não passar do tempo que me foi reservado. Primeiro, a transcendência econômica. Diz lá, elevado valor da causa. Surgiu logo uma discussão interessante. É valor da causa ou valor da condenação? Isto é o valor arbitrado na petição inicial pelo autor, que, em regra, ressalvada aquela possibilidade de pedido líquido, se de fato hoje já acontece, e muitas vezes a petição inicial não pode traduzir-se no pedido líquido, porque a obrigação é genérica, exemplo, danos morais, reparação por danos morais, mas o valor que o reclamante atribuiu à causa como arbitrado seria esse o valor indicativo. É o segundo valor que o juiz arbitrou a condenação quando efetuou a condenação em decisão de primeiro grau, arbitrando para efeito de custas. O tribunal tem uma jurisprudência consolidada separando esses dois conceitos, valor da causa e valor da condenação. E nessa mesma linha de indagação, e se for na execução, qual é o valor a ser observado? É o da condenação? E aí vem logo na sequência um outro questionamento. Os juros de correção monetária incidem? Porque vejam, correção monetária, e o Supremo parece que ontem sepultou de vez a discussão sobre IPCA e ITR. Ontem foi decidido que não cabe modulação, por 7 votos a 4, se não me falha a memória, 6 votos a 4. Então, não há mais discussão sobre este tema. Então, correção monetária, disse o Supremo, e todos nós conhecemos, é valor para recomposição do poder aquisitivo da moeda. Portanto, não é incidência de condenação, é apenas atualização do poder aquisitivo. E juros de mora incidem? Os juros de mora são decorrentes do retardamento do devedor em não cumprir a obrigação. Ora, então, evidentemente que se ele está retardando o cumprimento da sentença, os juros de mora não podem repercutir nesta transcendência econômica, porque, na verdade, seria premiar a inadimplência. E, da mesma forma, se correção monetária não é senão atualizar o poder aquisitivo da moeda, não pode servir de parâmetro para o elevado valor da condenação. Então, a meu sentir, essas duas parcelas da condenação não podem servir de amparo para efeito de determinar-se essa expressão econômica elevada para efeito de transcendência. E, evidentemente, esse é o único tema da transcendência que é apreciado no seu conjunto, porque nos demais, evidentemente, analisarei cada um de per si. Mas se a causa devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho, o somatório das parcelas objeto do recurso, alcançar esta expressividade, que se considere um valor elevado, teria ela a transcendência econômica. E aí vem logo uma pergunta na sequência: o que é o valor elevado? Se nós levarmos em consideração multinacional, pode ser R$1 milhão, 10 milhões de reais. Se levarmos em consideração o padeiro da esquina, a barraquinha da esquina, pode ser R$10 mil. Então, o que falta hoje ao tribunal é a definição de um parâmetro, conforme o qual possa se aferir que valor específico seria esse em função do litigante, no caso empregador, para fazer com que a causa chegasse até o Tribunal Superior do Trabalho. E vem uma outra pergunta: e se for do empregado o recurso? Como se aferir a transcendência econômica? Na 7ª turma, e o que eu estou dizendo, fiz questão de ressaltar, é uma construção coletiva, o ministro Vieira e o ministro Evandro também fizemos em conjunto esses parâmetros, decidimos que, se o recurso é do empregado, o que se afere é o que ele pretende agregar ao recurso, se for
no caso, ele pretende o recurso para ampliar a condenação. Se ele é condenado e pretende reverter a condenação a que foi submetido, é claro que isso levar em consideração, especialmente se ele é objeto da gratuidade judiciária, qualquer valor não seria suficiente para barrar o recurso, teria, então, a admissão da transcendência econômica. Vem o segundo indicador, a transcendência política. Se verificarmos, o legislador falou menos do que o deveria, que se limitou à jurisprudência sumulada. Aqui, sem dúvida, o cerne desse dispositivo está a inspiração no CPC, quando estabelece como dever dos tribunais uniformizarem a sua jurisprudência, mas, além disso, manterem-na íntegra, estável e coerente. Aqui está a estabilidade da jurisprudência que se busca definir. E, claro que, em virtude disso, não pode ser apenas súmulas do TST. Claro que não. Também estariam aqui incluído nesse indicador o desrespeito à jurisprudência por meio de OJs, por meio de jurisprudência atual, notória e iterativa, da SDI, por exemplo, pode ser que já tenha o tema sido estabilizado, ou sequer houvesse possibilidade de súmula, considerando que o tribunal já estabilizou a sua jurisprudência e nem sequer houve debate em relação ao tema, portanto, não chegou a haver uma contradição interna que justificasse a edição de súmulas. Portanto, a meu sentir, não apenas súmula permitiria o conhecimento do recurso em vista por esse indicador, mas também as demais formas a que me referi anteriormente. A transcendência social, essa é mais tranquila de ser explicada, até porque o legislador utilizou a palavra recorrente, mas aqui há que se entender que seria o empregado que teria, então, direito social assegurado no artigo 7º, no artigo 6º, etc., da nossa Constituição. Então, esse indicador, a meu sentir, só se aplicaria a recurso interposto por empregado. Sei que há debates relacionados, por exemplo, à prescrição do empregador. Haveria transcendência social, o fato de estar a prescrição no artigo 7º? A meu sentir, não. O legislador foi muito claro ao vincular a transcendência social ao fato de ser um direito social assegurado na própria Constituição. E, neste caso, está estabelecida a indicação que seria do empregado recorrente. Por último, a transcendência política. Aqui a possibilidade que se fundamenta é permitir que o tribunal defina as teses jurídicas, fixe a sua jurisprudência. E, evidentemente, que o legislador aqui diz também menos, falou apenas em questão nova, o que poderia permitir a conclusão, a meu sentir, equivocada, que somente questões não debatidas autorizariam o conhecimento do recurso por transcendência política. Mas pode ser também o contrário, pode ser uma questão antiga, ainda não uniformizada, ainda não decidida pela SDI do TST, para que se defina, enfim, qual é a interpretação daquela tese, embora antiga, ainda não pacificada. Evidentemente, aqui, marcada pela plausibilidade da alegação, para que não se possa perceber que qualquer alegação de divergência interna pudesse levar ao conhecimento do recurso. Mas, certamente, deixei por último o tema mais discutido hoje nesse assunto, que é a recorribilidade da decisão denegatória da transcendência. E fico muito tranquilo em relação a isso, até porque me parece que ser este o tema que mais debate tem suscitado em torno dessa questão jurídica. Se formos observar, o legislador definiu 2 procedimentos diferentes, conforme seja recurso de revista, conforme seja agravo de instrumento. E, a meu sentir, evidentemente, no caso, está clara a concepção de que o legislador quis estabelecer um primeiro controle pelo relator, mas, sem dúvida nenhuma, não tendo ele a possibilidade de impedir o controle da sua decisão pelo colegiado. A meu sentir, e isso está muito claro no procedimento previsto pelo recurso de revista, no parágrafo 2º do artigo 896-A da CLT, quando ele diz que o relator poderá promover, por decisão unipessoal, o reconhecimento da transcendência e, evidentemente, denegar o conhecimento do recurso de revista, mas, deixou muito claro, cabendo agravo interno da decisão denegatória, com rito próprio para efeito de justificação, que seria o advogado sustentar inicialmente por 5 minutos, e, se provida for recurso, agravo interno, claro, depois, no outro momento, sustentará a tese do recurso, que até então esse primeiro prazo é apenas para demonstrar que o recurso seria transcendente pela causa no qual ele foi interposto. Mas certamente aí não teria nenhuma novidade, a não ser em relação ao agravo de instrumento,
que diz o legislador, a meu sentir, de maneira absolutamente inconstitucional, fico muito claro em relação a isso, que diz que a decisão do relator em a IRR que denega seguimento ao recurso por não haver transcendência é irrecorrível. Para mim, a decisão, nesse particular, é claramente inconstitucional. E, de maneira muito rápida, tentarei, sem passar do tempo me reservado, demonstrar isso. Primeiro, por um fundamento muito simples. Não se pode impedir, sob nenhuma condição, o controle constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É o primeiro obstáculo que é posto a esta tese. Evidentemente, se não houver decisão colegiada da turma a qual pertence o relator, não chegará a matéria ao Supremo, porque não se esgotaria a instância recursal própria, que seria decisão da turma em agravo de instrumento. Segundo fundamento, o presidente do Tribunal Regional não promove o controle da transcendência. Está dito no legislador, pela própria lei, que compete nesse caso, ao relator no recurso de revista. Segundo fundamento em relação ao tema, o próprio CPC deixa claro no artigo 1021 que as decisões de relator são impugnáveis via agravo interno. Então, não especifica que tipo de decisão não poderia ser objeto de agravo interno. E o TST, PN 39, deixou claramente consignado que cabe a aplicação desse dispositivo ao processo do trabalho. Terceiro, ao estabelecer que compete às turmas julgar os recursos de revista. E, evidentemente, também aqui os agravos de instrumento. O que se faz ao delegar ao relator é tão somente a antecipação de um julgamento sair do colegiado. Mas, claro que, a meu sentir, pertence sempre ao colegiado a palavra final sobre o julgamento do recurso ao qual lhe pertence o conhecimento. Quarto fundamento, o princípio da colegialidade, que é inerente no Brasil à atuação dos tribunais. Somente em casos excepcionais, o legislador delega ao juízo monocrático de segundo grau e de terceiro grau, e mesmo no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de julgamento por decisão unipessoal, mas consigna basicamente dois fundamentos: quando não haja prejuízo e também em virtude de, neste caso, reservar-se a possibilidade de estabelecer a última palavra para o colegiado. E o Supremo tem decisões, eu pesquisei pelo menos 15 sobre o tema. A primeira delas, veja, de 86, do Ministério Borja, exatamente apreciando um caso do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que previu uma possibilidade de julgamento colegiado, monocrático, sem possibilidade de agravo colegiado. E o Supremo, desde lá, vem dizendo e vem repetindo esse entendimento em vários julgamentos. Repito, são mais de 15 decisões supremas sobre o tema. Aqui destaquei essa pelo Tribunal Pleno, dizendo exatamente que a colegialidade é um princípio inerente à atuação dos tribunais e, por esta razão, não pode a atuação do relator, monocraticamente, impedir o controle final pelo colegiado. Na mesma linha, o Supremo também já o fez, mas observem que essa decisão ministerial em Grace foi proferida em repercussão geral sobre o tema, agora, em 2010, dizendo que essa regra se aplica, inclusive, já estabeleceu em repercussão geral esta tese naquele Tribunal Superior, no caso, no Supremo Tribunal Federal. O STJ, na mesma linha, e há julgados dos mais variados matizes, exatamente seguindo a mesma tese, segundo a qual não pode haver obstáculo ao que o colegiado firme a tese final do que o relator decidiu. E a última decisão do Supremo foi agora da ministra Carmen Lúcia, exatamente firmada em várias dessas teses, mas especialmente em possibilidade do controle interno, do controle final pelo Supremo em matéria constitucional. Então, para, sim, finalizar, já recebi aqui o sinal que o meu tempo está esgotado, eu deixo, não com a música, não com ideologia, e do professor Bezerra Leite já disse que seria uma forma muito simples de encerrar, mas chamando a atenção para uma autora aqui do estado de São Paulo, que tem uma obra muito interessante falando sobre, analisando o papel do relator na atuação dos tribunais, onde ela deixa claramente demonstrado, me refiro à professora Vanessa de Cássia Fransolin, que é advogada aqui no estado de São Paulo, deixa muito claro qual é o papel do relator em tribunal. Diz ele, relator, diz ela, relator é porta-voz. Ele antecipa aquilo que o colegiado quer dizer. E diz mais, este relator terá tanta credibilidade quanto for fiel ele à voz final do colegiado.
Ele não se supera ao colegiado, ele não está acima do colegiado, ele está aquém e abaixo do colegiado. Por isso, jamais, a meu sentir, se pode impedir que, em agravo do instrumento, o tribunal possa, ao final, a turma, estabelecer a revisão daquele julgamento, seja ela qual for a tese que venha a ser proferida. Por isso, homenageando mais uma vez a academia, cumprimentando o ministro Alexandre, presidente João de Lima, a ministra Cristina aqui presente, a vez também o ministro Ives, que chegou aqui há pouco, eu vi, acho que passou aqui há pouco na plateia, os colegas de bancada. É um prazer estar aqui nesse evento, que é uma tradição no estado de São Paulo e no Brasil, agora já há alguns anos elevado ao cenário internacional. Deixo com os senhores não certezas, apenas reflexões de um tema que me parece deva ser objeto, sim, não apenas desse congresso, mas que aprofunde a reflexão, os debates em vários outros eventos. Agradeço a atenção, muito obrigado a todos.